Rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Coisa boa, só alegria, felicidade, diversão. E dessa vez teremos mais um vídeo do nosso querido Mano Gaveta, que são os filmes de entortar a cabeça. Vambora, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar. E bora pro vídeo. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Por que ele fez esse tom no início? E não sabe, de repente você não vai saber, vai acabar o vídeo e você não vai entender. Eu quero falar hoje de filmes de entortar a cabeça. Aquele filme que tu fica... Hã? Eu acho que eu entendi. Não entendi. Será que aquele filme, ou ele é complexo, ou ele é apresentado de uma forma que você fica na dúvida, tu fala assim, hã? Eu não sei se eu entendi, acabou o filme, tu fica, meu Deus, o que aconteceu ali? Dormi no meio. Eu sei que tem gente que odeia esse tipo de filme. Eu gosto, dependendo. Não vou mentir que é legal, assim, quando acaba um filme desse, que é muito complicado e você fica, hã? Mas aí você vai pensando no filme, ele começa a ir fazendo sentido na sua cabeça e tu, é uma sensação legal. A gente já fez um vídeo aqui no canal, no formato de shorts, na verdade, né? Que é o Tá Na TV que a gente fez pra Samsung, das séries de entortar a cabeça. Nesse vídeo aqui a gente vai falar dos filmes que entortaram, pelo menos, a minha cabeça, depois da vinheta. Eu sei que quando a gente fala de filme de entortar a cabeça, a gente vai pensar, hoje em dia, em Christopher Nolan. Na verdade, eu vou dizer assim, existe nesse vídeo duas categorias especiais, que é o Christopher Nolan e o Spike Jonze. E talvez o David Lynch, cada um com a sua peculiaridade. O Nolan pela complexidade de informação, o Spike Jonze pela loucura da ideia, que às vezes simplesmente não faz sentido, ou o David Lynch, que não faz sentido nenhum. É um surrealismo doido, é legal e é doido. Eu já vou chegar lá. O Nolan, se a gente for pegar os filmes dele, o primeiro filme dele que a gente viu, né, que foi o Amnésia, ele é complexo pela forma. A gente vai mostrar isso aqui. Tem filme que, se você for ver a ideia, ela não chega necessariamente a ser tão louca assim. Na verdade, é a forma como é apresentado. E eu falei desse filme quando eu falei do Christopher Nolan aqui, como ele fez duas narrativas, uma indo pro passado e outra indo pro presente. Ele vai contando as duas e elas se encontram num ponto. Só de eu explicar isso já é complexo. Né? O auge dele pra mim foi o Tenet. Como é que a gente pode complicar? Nossa, Tenet é doideira, velho. Apesar que assim, não é o fato só da montagem, assim, a ideia é muito louca. Tenet é louco mesmo. So to our eyes, its movement is reversed. We think it's a type of inverse radiation triggered by nuclear fission. You didn't make it. We don't know how yet. Ele tenta explicar Eu vi esse filme 3 vezes. E você fica... Cause comes before effect. No, that's just the way we see time. Well, what about free will? That bullet wouldn't have moved if you hadn't put your hand there. Esse é aquele tipo de filme que passa assim, eu acho que eu entendi. Vai passando o filme, eu vou entender no contexto. Tem vários filmes que acontece isso, sabe assim, que não adiantou a explicação. Tenet ninguém entendeu direito, não. É nem o Tarantino, né? O Tarantino mesmo, eu vi uma entrevista dele falando que... I think I need to see it again. With subtitles? Yeah. Acho que subir de I novo think é I need foda. to see it again. Ele tava tentando os limites porque ele já tinha feito um filme complicado, que foi entendível, né? O Inception é um exemplo disso. O Inception é um filme que é meio... Caralho, peraí. Não, isso aqui não é realidade. A pessoa tá dentro de um sonho. Ah, tá. Mas o tempo passa diferente dentro do sonho. Ah. E aí ele vai complicando a coisa, que você vai contando o sonho que pra ele ser crível e não crível. Você não pode quebrar a realidade demais, dobrar a cidade, não sei o quê. Because building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. Is that what happened to you? Aí tem todo aquele lance do... Quando ele vai na escada, a escada desencontra. Qual o nome daquela porra? Paradigma, não é? The Penrose Steps. The Infinite Staircase. Ah! Cê é louco. Paradox. Hoje em dia o filme é muito mais fácil de se entender pra mim, porque eu já vi ele algumas vezes. Tem filme que tu vê várias vezes e ele, a princípio ele é complicado, depois tu vê e tu fala, não, ele agora tá claro como o dia, sabe? Matrix pra mim é isso. All I'm offering is the truth, nothing more. Matrix é um filme que, na época que saiu, 1999, não tinha internet como tinha agora. Chegou um filme de ação, Matrix. Você sabe o que é a Matrix? Aí tu fala, nossa, vamos lá. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Se você explicar o conceito da Matrix, não é tão complicado. Futuro, guerra entre seres humanos e máquinas. Os seres humanos perderam a guerra, as máquinas escravizaram os seres humanos para que eles se tornassem baterias das máquinas. Eles estão se alimentando da energia do corpo dos humanos. E para isso, botam a mente deles para vagar num programa que se chama Matrix. The Matrix is a computer-generated dream world
A forma como a história é apresentada é muito confusa, porque você vai da perspectiva do protagonista, Mr. Anderson, o Neo. Então tu vai descobrindo com ele, e isso é muito confuso. Porque eu lembro da sensação na época que eu tava vendo o filme, aí eu falei, não, tá, caraca, a mulher pulou o prédio, parou o tempo pra chutar, tá, beleza, vambora. Ela tem um poder, que poder é esse que ela tem? Não sei. Ih, vão tirar ele da Matrix, tá, vamos lá. Caraca, ele encostou no espelho. O espelho tá crescendo nele. O que tá acontecendo? Que poder é esse? De repente o cara abre o olho. Tá dentro de uma banheira. Negócio... E, cara, eu lembro o pensamento meu e da maioria das pessoas é: caralho, os malucos pegaram esse cara, rasparam o cabelo dele, rasparam a sobrancelha dele, botaram ele dentro de uma banheira e viu um robô e pegou ele. Eu falei, pra quê? Teria sido melhor só tirar do rim dele. Como as histórias dizem. Goodbye, Charlie. Yeah, goodbye, Charlie. Goodbye? What? Hey, who is that? Oh, they took my freaking kidney. Não, foi muito... Caraca, peraí. Aí o cara caiu num tubo, veio a nave, pegou Lawrence Fishburne. Welcome to the real world. Caraca, você precisa passar por isso tudo pra estar no mundo real? Que horrível. Por que vocês fazem isso com o cara? Você fica sem entender nada até que tem a cena do tutorial Matrix, né? Que eles entram no cenário em branco e o Morpheus vai te explicando o que aconteceu. Só que ainda assim é difícil, porque até esse momento do filme você tá imaginando que tudo que aconteceu com ele foi feito pelaquela galera. Então existe um conflito de informação na tua cabeça, do tipo, cara, não, peraí, as máquinas escravizaram, transformaram a gente em soldado. Aí tu fica assim, tá, mas por que vocês fizeram isso com o cara? Que rasparam o cabelo dele? Até você parar, não, peraí, não foi... Na verdade, ele nasceu assim. Então, eles libertaram ele tava vendo isso... A primeira vez que você vê Matrix, é muito difícil você enrolar a tua cabeça nesse conceito. Não, peraí, eles não rasparam o cabelo dele. Ele vivia em cativeiro, por isso que o cabelo não nascia. Agora que ele foi liberto, ele vai enxergar pela primeira vez. O cabelo vai voltar a crescer, ao menos que ele tenha calvície. Mas aí ele pode usar manual, mesmo no futuro. De repente o operador já aplica, vou treinar aqui jiu-jitsu, pilotar helicóptero, e pelo que eu tô vendo aqui, na tua herança genética, meu amigo, você vai ter calvície. Já vou, né, fazer um tratamento manual aqui pra você já, né? A gente não tem aquele soquete na nuca pra fazer o tratamento na hora, então a gente tem que ir fisicamente até o site manual pra poder se inscrever e fazer o tratamento. Você não tem que ir em consulta, ficar esperando meses. Ai, meu Deus do céu. Faz de casa. E assim, lidando de casa, fazendo um tratamento, não é um produto só. Você preenche o questionário que tá ali e você vai ter um acompanhamento médico pra você. Depois de um tempo, você vai receber na sua casa uma caixinha super discreta. Tem os produtos que foram indicados pro teu caso específico. Você recebe isso aqui na tua casa com frete grátis pro Brasil todo. E ainda com o meu cupom, você tem 40% de desconto nesse primeiro envio aqui, tá? 40% de desconto usando o meu cupom 40OFF Gaveta. Gaveta, mas eu ainda tô relativamente novo. Eu comecei a ver aqui uma entrada, mas eu não sei se eu vou ficar com calvície ou não. Teu pai tem calvície? Teu avô, alguém da família da sua mãe, você sabe que isso é genético, né? Você sabe que se você tiver, a chance é de 80% de você ter calvície também, né? Eu não vou entortar a sua cabeça nesse ano. Meu pai é calvo. Não, na verdade ele vai ser ao contrário desse vídeo, é fácil. Tem link na descrição desse vídeo, tem QR Code na tela. Só seguir o link, vai lá, preenche o questionário. Você tem, quer dizer, eu digo testar, o resultado ele não aparece assim. Esse é um tratamento médico, né? Assim, vai levar pelo menos 6 meses aí, tem troca de fio e tal. Então, investe em você, vê como é que funciona um tratamento a longo prazo. E mesmo que você veja um filme de entortar a cabeça, vai ser uma cabeça cabeluda, com manual. O lance, eu tava falando de Matrix, quando foi lançado o filme, tiveram 2 filmes que falaram que eram os filmes clone de Matrix, que eram filmes, não só tem uma temática meio, a realidade é uma mentira, mas também são filmes de entortar a cabeça, também são filmes de ser difícil de assimilar, que eu lembro que era o Cidade das Sombras e o 13º Andar. Lembro deles? Não. Tem tanto tempo que eu vi. Eu lembro que o 13º Andar era um filme meio complicado e o Cidade das Sombras eu lembro que era um filme mais gótico, assim. O que eu lembro bem de Cidade das Sombras? Jennifer Connelly. Desculpa. Eu lembro que era um bom filme e eu lembro que ele era complexo também, porque você aprende o que é a realidade, e a realidade é muito louca, um negócio que é controlado por outros seres, um negócio obscuro, muito doido. Esse que eu falo, tem filme que ele é complicado pela forma de apresentar a história, ou às vezes a história, ela é complicada mesmo. Quero ser John Malkovich, né? Quero falar aqui do Spike Jonze. Esse é um filme que tu fala assim, cara, peraí, a ideia do filme é uma pessoa, ela invade a cabeça do John Malkovich por uma bizarro portinha, pra caralho. e ela vive como John Malkovich
Malkovich. E quando ela sai daí, ela é expulsa, ela cai do céu no meio de uma estrada. E eu lembro que tu via o filme e tu fala assim, ele caiu no meio de uma estrada. Tá, vamos ver o filme que eu vou entender no contexto. Não vai, você não vai entender no contexto, porque não tem explicação. É isso. É só brisa. Por que tem uma portinha que dá acesso à cabeça do John Malkovich? Por que tem? Por que ele cai no meio da estrada? Porque cai. Acabou. É muito louco, cara. E como todo filme louco, eles vão mais a fundo. Eles falam assim, cara, vamos explorar esse conceito? Se você entrar naquela portinha, você controla a cabeça do John Malkovich. E se o John Malkovich entrar na portinha que controla o John Malkovich? Ai! Agora é isso. Eu confesso que eu teria pensado nisso também. Ele pensou nisso e eles fazem isso. E quando ele entra... muito louco. Vira um mundo de John Malkovich. Caraca, meu irmão! Malkovich. Que filme maluco! E o Spike Jonze Que é mestre. brisa, O cara mano. fez adaptação. O próprio Her também é um filme meio perturbado. E eu sei que esses filmes que mano. vão pra loucura, eles irritam muitas pessoas. Porque a gente fica tentando achar um sentido e às vezes não tem. Ou às vezes tem, ou às vezes é um sentido metafórico. Cara, eu lembro disso vendo Magnolia. Magnolia é um filme que parece um filme normal a princípio. Quando de repente... começa a chover sapo. Eu não lembro nem se tem explicação. Eu fiquei esperando, não, vai ter um noticiário que falou que, sei lá, quebrou uma caixa de animais com sapo de um avião e... Eu acho que nem tem. Existe um sentido metafórico, mas no geral isso só irrita as pessoas. Assim, você tem os dois lados. Se você for pro lado da loucura, você tem um auge que é o David Lynch. Chama de cinema surrealista. Tu vai olhar pra uma pintura do Salvador Dalí e tu fala assim, por que esse relógio tá derretendo? Por que esse elemento tá dessa forma? Porque sim, porque... Porque para de tentar ver tanto sentido. Você dá o sentido que você quer pro filme que você tá vendo. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso. Eu acho legal porque eu acho curioso. Eu lembro que ele falou isso pra Mulholland Drive. O Mulholland Drive certamente ocupa o lugar de filme mais doido que eu já vi. O Mulholland Drive, ele é louco porque é o seguinte, ele parece vários pedaços de filmes muito legais. Tu tá vendo, tipo, um pedaço de filme. E é bom um pedaço de filme, que ele dirigia muito bem o saudoso David Lynch. Aí você vai vendo aquele pedaço, pô, que é legal. Aí para. Daqui a pouco vem um outro pedaço, desconexo. Aí tu, tá, mas isso aconteceu aonde? Quando? Tá, eu vou entender no contexto, vai. Tá, vai ver outra parte. Não, vê outra parte, tá. Daqui a pouco tá voltando. Aí tem as mulheres se pegam. Daqui a pouco aparece a Naomi Watts de novo. Tudo tá errado. Ah, será que o início do filme é um sonho dela? É tipo a vida perfeita que ela imaginou e não... Aí chega no final... Não, peraí, mas ela voltou pro quarto. Tem os paizinhos passando por... né, os velhinhos andando por debaixo da porta. Oxi. Não, peraí. O que o David Lynch fala sobre isso? Você escolhe o sentido que você quiser pra essa porra. Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. Isso é mesmo. É difícil porque você confunde com aquele filme que ele mostra alguma coisa louca, mas existe um sentido metafórico, vamos dizer assim. Enemy, aquele filme do Denis Villeneuve, todos os filmes que eu tô falando aqui tem spoiler, tá? A última cena do filme ela é muito confusa. Quando ele chega no local... Ela? É uma aranha gigante. E tu... Uou! E acaba o filme e tu... Como assim acabou o filme? Peraí, que porra é? Mas aí depois de um tempo, eu parei pra ficar pensando no filme. Tem um momento que tu faz aquele... Ah... E aí o filme fica muito legal. Não é sempre que isso acontece com o filme do Jake Gyllenhaal. Eu vou ter que falar aqui de Donnie Darko. Eu tenho aracnofobia. Como é que você me bota uma aranha gigante? Eu quase explodi aqui pelo meu próprio cu. Eu quase implodi. Tive que respirar aqui pra me recompor, mano. Donnie Darko é aquele filme que fala assim, tá, é um filme cult agora, mas ele sempre vai estar no top 5 de filmes de entortar a cabeça, porque é um filme que tu acha que você tá entendendo, de repente você... Não, peraí, a gente tá brincando aqui com a realidade, é uma coisa da cabeça dele, é viagem no tempo, o que tá acontecendo aqui? E você acaba o filme, você entende, mas não totalmente, você entende a linha guia, e é aquele filme que você tem um pouco vergonha de falar assim, não, entendi sim. Não é fácil de entender como uma pessoa assiste um vídeo desse e não deixa um like, sabe assim, pô, era só deixar um likezinho, tão
fácil pra você. Aperta agora sim, ó. Não vamos deixar esse daqui difícil de entender, é fácil. Você deixa um like, que pra você não vai fazer diferença nenhuma. Ah, meu Deus, eu deixei um like no vídeo. E você deu pra gente uma grande recompensa. Eu me inscrevi no canal Gaveta. Oh, toda a equipe Gaveta Filmes tá aqui, ó, amando vocês. Mas enfim, voltando. O auge desse tipo de filme pra mim é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esqueci de mudar. Que eu acho muito chato. Mas tudo bem. E ele vai chegar toda aquela sequência final. Ele é uma grande loucura filosófica, metafórica. É uma poesia que irritou muitas pessoas porque é muito metafórico, muito poético e, cara, o passado tem um monolito e o cara tá ali, tá ficando velho, vira neném, vira não sei o que. É um filme também que, se você perguntar pra muita gente, as explicações nunca vão ser exatas. Nunca é, isso é assim porque isso representa isso, representa... Não, não é. Tem sempre uma variação. Todo mundo interpreta aquilo ali de uma forma diferente. Isso é maconha. É diferente de filmes que parecem loucos, mas se você for ver as pessoas que, quando elas entendem, a explicação é sempre a mesma. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ele é um filme a princípio louco, mas eu acho que ele tem... Esse filme é do caralho. Esse filme dói no coração, velho. Esse filme, nossa, é foda pra caralho. Esse lance do Matrix, assim, ele é louco porque ele é apresentado de uma forma muito esquisita, né? Você vai tentando entender a história conforme ela vai passando. E a ideia é louca, assim, existe uma máquina que apaga a memória das pessoas, é isso. E pessoas que estão apaixonadas, tiveram uma desilusão amorosa inacreditável, elas estão apagando a memória uma das outras. Só a memória dessa pessoa. Vou apagar a memória da pessoa X dentro da minha cabeça. E o filme demonstra isso visualmente. Você vai vendo a pessoa sendo apagada, lembranças sendo apagadas. É uma ideia muito genial, mas da forma que ela é apresentada, você fica muito confuso, né? Você fica, peraí... Livinha, por exemplo, minha esposa, não gostou do filme, ela ficou irritada. Sabe, que demora às vezes pra você se conectar. O filme tá passando várias coisas de relacionamento e ela não consegue se conectar porque eu não consigo entender a caralho da proposta do filme. Mas eu acho que eu entendi, não é questão de inteligência, eu acho que é questão de costume. Eu tô acostumado, mais do que ela, a ver filmes com mudanças de tempo, variações de tempo, espaço, sabe? Por isso que quando eu vi, sei lá, 12 Macacos, que tem muita gente que acha um filme muito complexo, mas... Quando chega no final, eu falo, não, tá, entendi, eu sei. São saltos temporais e você... Eu já pego esse conceito desde Exterminador do Futuro. Às vezes, quando você tenta evitar um problema, você causa esse problema. Faz parte... Esse problema só aconteceu porque você tentou evitar ele. Eu adoro esse conceito. Looper, também, outro filme com Bruce Willis, também viagem no tempo e às vezes você tentar evitar um problema, você causa o problema. Mas é mais difícil quando você tem representação metafórica, né? Como foi o caso de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ele é um filme complexo, ele é um filme que lida com o multiverso. Como eu estou acostumado a ver coisas de multiverso, viagem no tempo e tudo mais. Eu acho que o Gaveta ia falar mais sobre tudo. Caralho. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu tava falando do filme que ele tá falando agora. Mano, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, cara, é um filme triste pra caralho. Dói no coração ver esse filme, velho. Nossa, mano, eu lembro da cena, eu tenho as cenas na minha cabeça aqui, que estão tocando agora nesse exato momento, as cenas estão rodando na minha cabeça agora. Cara, é um filme triste, porque, tipo, o Jim Carrey faz o papel, né, de um cara que ele tá tentando apagar da mente dele, que era o que o Gabriel tava explicando, o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, eles têm uma máquina que apagam a memória que você tem de uma certa pessoa. E o Jim Carrey no filme, ele termina com a namorada dele. Não lembro se é namorada ou se é esposa. Acho que é namorada, né? Acho que é namorada. Acho que não chegou a ser esposa, eu acho. Eu não lembro. Isso eu realmente não lembro. Mas enfim, ele está apagando a memória dele sobre essa pessoa porque ele tá triste com isso. E nesse processo de apagar a memória, ele vai revivendo as memórias. Porque ele tem que estar lá para apagar as coisas. E ele começa a ver as coisas sendo apagadas e no meio do processo ele desiste. Ele fala, não, cara, eu não quero apagar. Não, volta atrás. Eu não quero apagar. Fudeu. E o filme é triste pra caralho. Porque ele quer ele inicialmente queria apagar as memórias dele com a mina, né? Que é a Drew Barrymore, eu acho. Que faz a namorada dele. Cara, é dolorido o filme. É dolorido o filme, porque no meio do filme, mano, ele pega, tipo assim, cara, eu não quero apagar as minhas memórias, eu não quero, tipo... E aí, nossa,
Eu não vou falar muito. Vejam esse filme. Vejam esse filme. Ele é dolorido pra caralho. Eu embarquei na história. Só que assim, o próprio conceito do multiverso já vai ser difícil pra muitas pessoas. Do tipo, cara, e se você tivesse se desenvolvido na culinária? Ou se tivesse desenvolvido pra ser uma atriz de cinema? Ou pra qualquer outra coisa? Em algum momento da tua vida você tomou uma decisão em que você foi uma coisa ou você foi outra. Mas no multiverso existem todas essas possibilidades existem. Existe um universo onde você se decidiu por A e não B. Você tá vivendo um universo que você tá vivendo B e não A. E a ideia maluca do filme é que tem um aparelho, uma parada lá que você traz os conhecimentos que você adquiriu num multiverso que você viveu uma outra realidade. Teve uma realidade em que eu exercitei o meu dedo midinho. Tem isso no filme, né? Ela exercitou o dedo dela de uma forma tão louca. Eu falei, cara, eu vou ser a mestre no dedo midinho. E aí, nessa realidade, eu vou trazer o conhecimento dessa outra possível realidade que eu não tomei. O conceito, pra explicar, ele já é complexo pra quem não entende de multiverso. Eu entendo isso. Só que ainda por cima, tudo isso meio que funciona como uma grande metáfora do filme, né? Do tipo, a Evelyn. A gente tá vendo ela do ponto de vista de uma realidade em que todas as possibilidades que ela tinha de tomar na vida, que ela ia exceder alguma tarefa, ela não tomou, então ela não excedeu em nada. E é uma grande metáfora assim, esse filme, ele tem aquela mensagem do tipo, seja a melhor versão de si mesmo, sabe qual é? Esse papo. É um papo de autoajuda, mas esse filme, ele tem essa pegada, sabe assim, seja a melhor versão de si mesma. E a gente começa vendo o filme de uma pessoa que não foi a melhor versão dela mesma em nada. E ela entende isso e começa a viver com isso. Ela projeta essa frustração dela na filha dela, em outras coisas da vida dela. Por isso que a filha dela tá em depressão, que é uma outra metáfora que tá dentro do filme. É complexo, mas assim, dá pra entender. Assim, se você parar e você começar a analisar, essas coisas começam a ficar mais claras. Não é o tipo de filme que cada um tem a sua interpretação. Tem um pouco de margem pra isso. Eu fiz um vídeo todo sobre esse filme, tentando analisar ele um pouco melhor. Eu acho um filmaço. Que assim, eu sei, tem filme que dessa interpretação metafórica, ela não vai ser exata. Você entende, mas você não entende todos os símbolos que aparecem no filme. Eu quero citar aqui O Lagosta. Assim, esse é outro cara que merecia uma categoria aqui, o Yorgos Lanthimos. Esse cara, esse diretor, é outro que faz só loucura, Pobres Criaturas. A Pobres Criaturas dá pra entender, é uma ideia louca, mas dá pra entender. Agora, O Lagosta é um filme esquisitíssimo. E depois você entende que as pessoas... Nunca vi esse filme. O filme é um grande laboratório de antropologia. Tipo assim, você vê meio que as pessoas se comportando como animais se comportam nos seus ciclos de acasalamento. Meio que ressignificando como você enxerga relacionamentos interpessoais, como as pessoas interagem umas com as outras. É muito doido. Muito doido. Eu gostei do filme. Ele tem toda essa interpretação muito louca, mas ele é, assim... você tem que, sabe assim... vamos tentar entender o conceito dessa parada, em vez de tentar entender por que a pessoa tá se comportando dessa forma. Cara, o filme tá obedecendo um conceito mais amplo. A gente pode chegar, inclusive, no auge dessa representação metafórica, que é o filme Mother. O filme Mother, já dando um spoiler dele aqui, ele é um filme que ele foi feito especificamente pra ser uma representação quase surrealista da Bíblia. Ele é toda a história da Bíblia. A Jennifer Lawrence é a mãe natureza, Javier Bardem é Deus. Começa os dois ali na casa, ele está apaixonado por ela, ele está apaixonado não sei o quê, e aí ele cria o homem. E o homem causa uma discórdia. A mãe natureza não gosta muito do homem. Depois vem a mulher, Michelle Pfeiffer, e eles querem chegar no paraíso. A sala. Que luz é aquela lá? Eu quero chegar lá, eu quero fruto proibido. Não pode não. Is that where he works? It's private. Oh, can't you just give me a peek? He doesn't like anyone being in there without him. Tem os irmãos, né, Caim e Abel lá que se matam. E todo o filme, ele é meio que uma representação visual numa casa do que seria a Bíblia. Então depois tem os homens, você tem a tecnologia e guerras e todo mundo começa a se destruir. Começam a destruir a mãe natureza. Nasce o filho é destruído pelo homem. Eles comem a criança. Ai, que horrível. Já tá entendendo qual é a interpretação disso? No final, a mãe natureza tá destruída. Que o ser humano destruiu o planeta Terra e que ele vive. Aí vem Deus e recria uma nova mãe natureza e aí recomeça o ciclo. O filme é isso. Eu tô explicando pra vocês assim, mas tem várias coisas ali que você vai vendo que a princípio eu ainda não peguei qual é a relação com a Bíblia. Se alguém, é coisa de louco mesmo. Não, isso daqui é representação do versículo tal de não sei o que lá. Tem que estar atento, porque tá tudo nas entrelinhas. Parece que tudo no filme tem uma correlação direta com a Bíblia. Eu particularmente não gostei desse filme porque ele me parece uma rima pobre. Eu falei disso daqui. Eu acho que quando você faz um filme com duplo sentido, os dois sentidos têm que ser legais. O sentido
metafórico e o sentido prático. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pra mim, funciona dessa forma. Modern, não. Outro que funciona dessa forma e também é de entortar a cabeça é a aniquilação. Eu falei recentemente aqui, né? Das cenas de desgraçar a cabeça. Falei da cena do urso. Ele tem um conceito, eles vão pra um local que é o Shimmer. É uma invasão alienígena, uma parada alienígena. Mas assim, a parada ela vai misturando tempo e espaço. Então você tem matéria, ela mistura coisas, matérias. Existe uma pessoa, existe um objeto, existe coisa. Essas duas coisas vão ser misturadas. Então você vai ter um bicho que é misturado com planta. Tudo meio que se mistura. Imagina que em vez de nós sermos matéria, nós somos mais geleca. Se você pressionar muito, as coisas vão se misturar. Adiciona a isso o tempo. Então você vai se misturar ao tempo também. Tem coisas que estão linkadas a coisas que aconteceram há muito tempo atrás. É muito doido, mas é muito legal. E tem toda uma representação meio metafórica que esse filme conta até o final dele. Pra fechar, eu diria que tem filmes que são embolados porque a forma como ele conta a história, a edição muda as cenas de lugar no intuito de tentar te colocar na cabeça da pessoa. E aí você meio que se confunde, né? Father, né? O pai é assim, o filme com Anthony Hopkins, que é um filme muito complexo. Tu fala, peraí, eu não tô entendendo esse filme. Por quê? Porque ele tá simulando a cabeça de uma pessoa que tem Alzheimer. É um filme muito doido de se entender. Requiem para um Sonho. Ele tá simulando vício em droga. Assim, ele tem uma estrutura muito louca. É muito bom esse filme. Darren Aronofsky, que é outro surtado. O Aronofsky fez o Mother. É o cara que fez Fonte da Vida. Os filmes desse cara são muito loucos. Mas o Requiem para um Sonho é meu filme favorito dele. Quer ver um filme que te deixa confuso, te colocando nos olhos do protagonista? Clube da Luta. Clube da Luta é um filme, tu fica meio... Por que as pessoas estão se comportando de uma forma estranha? Tem um cara que ele conheceu e as pessoas... Tá começando a virar um culto. Mas não é só isso. De vez em quando as pessoas se comportam de uma forma tão esquisita com ele. A mulher fala com ele de uma forma e tu fica... E as pessoas falam com ele de uma outra forma, tu fica... Quando chega a virada, ela é mais próxima do final, tu... Peraí. Não, caraca. Dá vontade até de ver o filme de novo. This is bullshit. I'm not listening to this. You are insane. No, you're insane. Outro filme que tem essa confusão e é muito legal. Posso falar? Esse é um dos top 3 visuais de Brad Pitt. Que homem bonito. Não, sério. De verdade. Tô louco? No. Ó o cara. Bonito pra caralho. O cara é bonito pra caralho. Desgraçado, velho. Olha que cara bonito, Outro filme mano. que tem essa confusão e é muito legal é o... Isso é sacanagem, mano. Você tá vendo, do ponto de vista do cara, tá tudo muito estranho. E a mulher bate a xicrinha e o cara tá congelado e tu... O que aconteceu? Por que apareceu um cara correndo do nada? Parece um cara correndo do nada e a mulher tá rindo. Peraí, o que tá acontecendo? Peraí, gente. Chorando, é quando chega no final, o spoiler Capito. de Corra. Peraí. Eles estão botando o cérebro das pessoas mais velhas na cabeça de homens negros mais novos. Por que homem negro? Aí eles explicam por que homem negro. Que são mais fortes, tanto mais. Why black people? People want to change. Some people want to be stronger, faster, cooler. Black is in fashion. E aí, quando vem a explicação, o resto do filme fica muito mais claro. Olha, muitos desses filmes complexos vão acabar produzindo cenas que desgraçam a nossa cabeça. Aquela cena que tu vê e tu fica... Na verdade, esse lance do sentido metafórico não tem a ver com subtexto de filme? Tem. Quando uma coisa quer significar outra, tal. Mas o que significa amor é o beijo que eu vou mandar bem no meio da sua bundinha, assim, ó. No meio da sua bundinha. Ou seja, no... Valeu, Gaveta. Valeu, rapaziada. Ó, beijão pra vocês, hein? Tamo junto. Falou.